Segunda Crônicas 20:17. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou esperar um pouquinho. Todos encontraram? Aleluia, Jesus. Vamos ler o 15 também, do 15 em diante. Amém? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, e adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Saindo, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Jerusalém, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Ou prosperareis. Até aqui, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, Senhor. Te peço perdão dos pecados da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, sem ti nós não somos nada. Fala comigo, fala com os meus irmãos, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos. Nos ajuda, Senhor querido, a estar no centro da tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, nos dá instruções para as nossas vidas, nos capacita, Senhor querido, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Nos dá direção, nos dá sabedoria. Acampa a tua glória, Senhor, nesta casa de oração. Acampa teus anjos na entrada, no meio da igreja, Pai querido, em cima no altar, e trabalha, Senhor, sobre nós, com teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele passeia em nosso meio nessa noite. Não é porque alguns irmãos faltaram no culto que o Senhor não está presente. O Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus está presente. Louvado seja Deus. Então, nessa noite você tem toda a liberdade para dar glória a Deus, aleluia, e louvar a majestade santa do Senhor. Porque, meu irmão, quem oferece o culto para Deus somos nós, e que nós possamos oferecer a Deus o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, não qualquer coisa, né, irmão? Vamos oferecer a Deus o nosso melhor, e se entregar a Deus, né, irmãos, de coração, verdadeiramente, e grande vai ser a nossa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô glória! Dando este parênteses e entrando na palavra, né, irmãos, nós vemos um rei, o nome de Josafá, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, quando você lê aqui os primeiros versículos, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Louvado seja o nome do Senhor. Eram filhos de Moabe, filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas vieram a peleja. 3 povos, irmãos, estavam decididos de tomar Judá e Jerusalém. Eles tinham decidido dentro de seus corações destruir o povo de Israel. Eles tinham decidido dentro dos seus corações
trazer para eles tudo que Israel tinha e tomar, né, irmãos, a força, aquilo que pertencia ao povo de Deus. Josafá, quando ele soube da notícia, ele recebeu essa notícia, ele teve uma reação, louvado seja Deus. Qual foi a reação que ele teve? Ir para a oração e ir para o jejum, aleluia. E não sozinho, ele convoca todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém para o jejum e para a oração, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha assim, nesta peleja não tereis que pelejar, dá a impressão que Josafá não fez nada, dá a impressão que ele não, praticamente ficou sentado e não reagiu, não fez absolutamente nada, e não é bem assim, louvado seja Deus. Certamente ele não guerreou com os braços, né, irmão? Certamente ele não guerreou com espada nem com lança, mas ele guerreou na oração, ele guerreou no jejum, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você não precisa sair brigando com o seu vizinho, você não precisa brigar com as pessoas do seu trabalho, você não precisa, aleluia, louvado seja Deus, brigar com ninguém, porque a peleja é de Deus, mas nós, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra toda a ação maligna, louvado seja Deus. Então, já nesse início de palavra, o Espírito Santo, ele nos chama à oração e ao jejum. A oração e ao jejum. Por que eu vim nesse culto hoje? Qual a direção que Deus está me dando? O Senhor quer que você ore mais e que você jejue mais por essa causa que você está vivendo, por essa situação que está ao seu redor. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das vezes nós nos conformamos com as situações. Nós vemos uma situação familiar, de filhos, de marido, né, irmãos? De esposa, de adversidades, financeiro, né, irmãos? E nós fazemos o quê? Nós nos acomodamos com aquela situação ruim. E não é para isso não, irmão. Nós não devemos nos acostumar com as situações ruins. Nós temos que guerrear na oração e no jejum. Olha só a menina. Aleluia, louvado seja Deus, né, irmão? Nós temos que guerrear na oração e no jejum, irmão. Nós não devemos aceitar esta situação. Amém, irmão? Não, diga para o seu irmão assim: você não deve aceitar esta situação. Oh, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui, irmão? Será que tem aleluia nesse lugar? Glória a Deus. Glorifica, irmão, porque o Senhor passeia em nosso meio. Aleluia, louvado seja Deus. Mostra que você está vivo para o Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vai continuando. Josafá, ele faz uma oração: Senhor, tu sabe que aquele povo é forte, que nós não temos força contra aquele povo, Senhor. E o Senhor disse para nós que se nós se apresentasse na igreja, o Senhor pelejaria por nós, trabalharia ao nosso favor. Ele começa a fazer uma explanação. Se você ler todo o texto, você vai ver que ele começa a fazer uma explanação para o Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor desce com glória, irmão. Quando o Senhor vê um coração quebrantado e contrito, o Senhor desce com glória, sabe, irmão? Quando você chora diante do Senhor, quando você ora, quando você jejua. Foi falado aqui que o povo de Israel andou 40 anos no deserto por causa da murmuração. Vamos inverter o nosso disco, né, irmão? Vamos mudar o nosso disco aqui. Tá ruim? Vai na oração. Tá ruim? Vai para o jejum. Vai para a busca, vai buscar o Senhor. O Senhor está trabalhando aqui nessa noite, meu amado, dentro do meu e do seu coração, nos ensinando. E o rei fez isso, irmão. Não foi qualquer um, foi o rei Josafá. Louvado seja Deus, homem de Deus, separado de Deus, estava no trono, mas tinha o temor de Deus. Muitos que estão no poder não têm o temor de Deus, irmão, mas eu e você que estamos aqui, nós temos o temor do Senhor, aleluia. E o Senhor, ele começa a falar, meu querido, que ele se quebrantou diante do Senhor. E essa oração não foi qualquer oração, foi oração sincera. Não é qualquer oração, irmão. Às vezes nós faz oração repetitiva também.
A gente decora um texto e vai falando com Deus aquele texto. Tem hora que o Senhor, Ele já até parou de ouvir. Desculpa, irmão, eu vou falar o que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem hora que o Senhor já até parou de ouvir aquilo repetitivo que sai de dentro de nós. O Senhor fala assim: ei, muda o disco. O Senhor fala: muda o disco aí, meu irmão. Aleluia. Fala com sinceridade, abre o seu coração, se quebranta diante do Senhor. E quando ele começa a se quebrantar diante de Deus, o Espírito Santo toma um homem, esse homem chamado Jaaziel, louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, louvado seja Deus, porque nem todos eram batizados com o Espírito Santo, porque nós sabemos que todos foram batizados com o Espírito Santo no livro de Atos, depois de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas, algumas frações, irmãos, o Espírito Santo enchia. Como assim? Davi, a palavra do Senhor diz que quando ungiram Davi rei, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, louvado seja Deus. Batizou com o Espírito Santo, irmão. Então algumas pessoas eram tocadas, cheias do poder de Deus, mas não todos, porque depois o Senhor: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, louvado seja Deus. Hoje você e eu, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, oh glória. E aí o que acontece? Louvado seja Deus. Acontece o seguinte, irmão: o Espírito Santo vem sobre Jaaziel e libera uma palavra. Libera esta palavra aqui: dai ouvidos. Querido, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Dá ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor, assim, assim diz o Senhor. Muitos usam isso, né, irmão? Assim diz o Senhor. Mas aqui era o Senhor mesmo falando. Quando é o Senhor, irmão, Ele garante a vitória. Quando é o homem pode até usar: assim diz o Senhor, mas não acontece nada. Mas quando é de Deus, acontece, irmão. Deus usa homem e mulher na terra, irmão. Usa sim, tá? Eu creio em profecia, eu creio que Deus usa tanto a minha vida quanto usa a sua. Louvado seja Deus. E o Senhor fala dentro dos nossos corações. É só a gente estar sensível à voz do Senhor. E aí, quando ele libera essa palavra, ele libera o versículo 17, que é o tema deste culto hoje, irmão. Por isso que você está aqui. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Tremendo, irmão. Poderoso. Eles estavam orando, eles estavam pedindo, eles estavam suplicando ao Senhor uma resposta, e o Senhor trouxe a resposta. Maravilhoso, né, irmão? Às vezes as pessoas estão na igreja, ou até estão no monte orando, aí o Senhor dá a resposta, a pessoa duvida da resposta, sabia? Isso aí eu já ouvi, pastor. Isso aí eu já ouvi. Já ouviu? Você está orando por isso, irmão? Aí vem a resposta, aí você não acredita na resposta. Aí o Senhor fala assim: ei, já era. Porque a gente precisa acreditar também na resposta. Fala assim: mas o profeta não era de Deus. Às vezes a gente também não acredita no que está saindo do altar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem dois detalhes aqui. Tem aqueles que dizem que são, mas não são. Mas também tem quando é e aqui não acredita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão real, irmão, que quando, aleluia, o profeta Zacarias, que é pai de João Batista, recebe a palavra: você vai ser pai, aleluia. Quem falou com ele não foi nem homem, foi anjo que falou com ele. E mesmo assim, ele duvidou dele, irmão. Eu sou velho, duvidou do anjo, né, irmão? Às vezes a pessoa duvida, né, irmãos? De mim e de você, a gente fica triste, né, irmão? O Zacarias duvidou do anjo, falou assim: mas eu sou velho, minha mulher é velha, é estéril, né, irmão? Eu não posso ter filho. Ele disse assim: eu assisto diante de Deus, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Você não vai falar até o dia que seu filho nascer. Aleluia, né, irmão? Ainda foi bonzinho, né, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Mas assim, irmão,
ele recebe, mas o rei Josafá não age assim. Quando ele recebe a palavra, ele glorifica a Deus. Quando ele recebe a palavra que ia dar vitória para eles, ele glorifica a Deus. E assim, meu irmão, quando a gente recebe, você não está vendo nada, irmão, mas você está orando aqui, você está, sabe, você está lutando e as coisas estão difíceis, você não está vendo nada, mas o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, e aí você precisa crer nela. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando: nesta peleja, deixa eu pelejar por você. Aleluia. Deixa Ele pelejar por você. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meu irmão, ele glorifica a Deus, reúne, né, irmãos, com o povo ali, se reúne, aleluia, chama o povo de Judá, chama o povo de Jerusalém, que eram cidades diferentes, né, irmão, e diz para eles assim: olha, creia nos profetas e prosperareis, creia no Senhor e estará seguro, aleluia. Ele acreditou na palavra. Qual é o sinal que Josafá acreditou na palavra? Quando a gente recebe a palavra, irmão, na maioria das vezes a gente recebe uma direção, o que fazer. Escute isso aqui, muito importante. A gente recebe a palavra e a gente recebe uma direção do que fazer. Você está entendendo? Ele recebeu, ele orou, jejuou, e Jaziel disse para ele: desce a ladeira chamada Ladeira de Ziz. Quando você chegar lá, o Senhor já vai ter pelejado por vocês, aleluia, já vai ser tudo ali, corpos mortos, e a vitória é de vocês. Ele acreditou na palavra, mas ele teve que ir, descer a ladeira e chegar onde Deus falou para ele chegar. Você está entendendo? Ele teve que se movimentar com a palavra, ele teve que se movimentar segundo aquilo que Deus deu para ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que Deus está dando para nós, irmão? Jejum, oração e se movimentar com a palavra, aleluia. Vai, desce a ladeira, porque lá no final a vitória já é de você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele se aconselha com os mais velhos e fala assim: olha, os mais velhos falam assim: coloca o louvor na frente, para louvarem a majestade santa do Senhor, aleluia. Então está difícil, irmão, coloca o louvor na sua casa, coloca o louvor na frente, aleluia. Louvado seja Deus da sua vida. Você está com a cabeça quente, vai andando louvando a Deus, glória, aleluia. Vai louvando, irmão, vai adorando ao Senhor, vai glorificando o Senhor na sua vida, e você vai ter êxito, você vai receber a vitória, irmão. Eles, quando chegaram no fim da ladeira, irmão, ele e o exército, aqueles homens que estavam louvando, chegaram lá, irmãos, ficaram admirados com a cena, porque naquele lugar só tinha corpos mortos, e eles não pegaram nem na espada, eles não pelejaram. O que o Senhor fez? Você sabe o que o Senhor fez? O Senhor colocou inimizade entre aqueles povos. Imagina só, um discutindo com o outro: olha, eu vou ficar com a maior parte dos ouros. Aí o outro: não, por que você? Quem vai ficar sou eu, aleluia. Não, eu vou ficar com um exemplo, né, irmão, que quando eles matavam só os homens, traziam as mulheres como escrava, né, irmão? Aí vou ficar com as mulheres, né, irmão? Vou ficar com os animais. E aí houve contenda entre eles, e essa contenda, eles começaram a guerrear entre si. E nisso, irmão, eles já tinham conquistado coisas de outros povos, tinha muito ouro com eles, mas a ganância é fogo, né, irmão? A ganância é terrível. Eles tinham muitas coisas com eles, tanto é que Israel começou a trazer o despojo, o ouro que estava com ele, a prata que estava com ele, as especiarias, os animais, tudo que estava com eles. Demorou 3 dias para levar até Israel, tudo que era deles. Então, irmãos, quando a gente está orando, quando a gente está jejuando, quando a gente está buscando a face de Deus, o inimigo, ele pensa que ele vai, né, irmãos, te destruir, mas não, a verdade é o contrário. Você que vai vencer aquela situação, e aquilo que era para você perder, você acaba ganhando em dobro. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao meu coração, irmão, mas espero que sim. De vez de você perder,
você com Deus, você vai ganhar. Amém, irmão? Mas existe uma guerra, não posso mentir para você. Existe uma luta. Muitos já desistiram dessa luta, irmão. Eu conheço muitas pessoas que desistem da luta. E quando a pessoa está desistindo da luta, irmão, nem com você ela quer conversar. Você sabia? Às vezes você quer conversar com a pessoa, você quer ajudar ela. Você fala assim, eu vou lá na sua casa fazer uma oração. Não precisa vir não, pastor. Não precisa não. Irmão, quando a pessoa não quer o Senhor, quando ela está perdendo a batalha, ela não quer nem saber de Deus. Irmão, mas não desista do Senhor, irmão, porque o Senhor está pelejando a sua luta. O Senhor está lutando por você, o Senhor está guerreando por você, irmão. Talvez você não esteja vendo nada agora, aleluia, mas você vai ver no nome de Jesus. Você vai contemplar a vitória, mas você não pode desistir, porque Deus não tem nada com os desistentes, irmão. Todos aqueles que desistem ficam pelo caminho, irmão, são muitos. Aleluia, você acha, irmão? Aleluia, que nesses 16 anos de ministério eu não vi muitas pessoas desistir. Fico triste. Falei com a pastora ainda hoje. Não era para me abalar mais, mas toda vez que eu vejo alguém desistindo, eu fico triste. Eu fico triste, irmão. Sabe por que eu fico triste? Não é por causa de nada, né, irmãos, mas é aquela companhia, mas é porque eu sei que existe o céu e o inferno, e por saber disso, eu fico muito triste quando uma pessoa desiste do caminho do Senhor. Se fosse para outro lugar ainda, irmão, eu até contei para falar assim, vai com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, irmão, seja feliz, glória a Deus. Mas quando ela desiste, é muito triste, porque tudo acaba, para na vida dela, tudo para, irmão. Já pensou se o rei tivesse desistido? Aleluia. Outro dia, conversando com a pastora, ela falou assim, fulano desistiu porque o filho está fora da presença de Deus. Eu falei assim, mas se ela sair fora também, vai melhorar? Lógico que não. Mas aí ela disse para mim, cada cabeça, né, é a sua sentença, né? Cada cabeça, né, pensa de um jeito, aleluia. Mas eu também estava pensando assim, mas eu também vivo uma situação assim. Quer dizer que todos da minha família que estiver fora da presença de Deus, eu vou sair e vou ficar junto com eles. Eu vou para o mundo, eu vou para a bebida, eu vou para, né, irmão, para a prostituição, eu vou, né, ladeira abaixo. Pelo contrário, se eu quero ver eles aqui na presença do Senhor, eu tenho que guerrear. Eu tenho que guerrear e orar por cada um deles, para que na hora certa Deus faça o milagre. Não é na minha hora não, é na hora do Senhor Jesus. Se eu desistir, irmão, eles não vão melhorar não. Aleluia. Se o rei Josafá tivesse desistido, eles tinham tudo morrido, irmão. Se ele tivesse olhado com os olhos carnais e falado assim, não, agora já era, perdemos a batalha, perdemos a guerra. Se ele tivesse olhado com os olhos humanos, mas ele não fez assim, ele foi lá aleluia, pro esconderijo do Altíssimo, aleluia. Ele foi lá buscar a presença de Deus, porque só Deus podia ajudar ele, e só Deus pode me ajudar, e só Deus pode te ajudar, irmão, nas suas causas. É só Ele que pode nos ajudar, irmão. Então nós temos que descer. Não quer dizer que nessa peleja você não tem que ficar parado. Você vai ficar parado, irmão, porque você não vai guerrear com as suas mãos. Quem vai guerrear é o Senhor. Mas você precisa sim orar. Você precisa jejuar. Você precisa se quebrantar. E você precisa se movimentar segundo a palavra de Deus. Há um movimento, irmão, na palavra de Deus. Quando os 4 amigos trouxeram o paralítico para Jesus curar, eles não tiveram que se movimentar. Eles acreditavam que Jesus podia curar, não acreditavam? O que eles tiveram que fazer? Subir num telhado, descer um paralítico, irmão, com cordinha por cima de um telhado. Pensou como foi difícil? Ô, meu irmão, eu fico imaginando 4 camaradas em cima de um telhado, amarrando, né, irmão, as cordinhas ali e descendo devagarzinho, né, irmão? Porque já pensou descer aquele paralítico de uma vez ali e esborrachar no chão, não é verdade? Pegaram lá, controlando, né?
até descer. Aí a palavra de Deus, Jesus diz assim: vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí começaram a falar: quem é esse aí para perdoar pecados? Fala assim: para que saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia, louvado seja Deus. Só para você ver como que a gente tem que se movimentar com a palavra. A mulher do fluxo de sangue disse o quê? Se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Ela saiu da casa dela toda debilitada, toda fraquinha, irmão. Ela já tinha 12 anos de fluxo de sangue. Aquela mulher estava anêmica, aquela mulher estava doente. Aleluia. E ela foi, irmão, venceu uma multidão, se jogou aos pés para tocar na orla da veste de Jesus. E aí o sangue estancou e a força voltou no seu organismo. Ela teve que se movimentar com a palavra de fé. Não, irmãos, o Senhor não nos chamou para ficar sentado dentro de casa, não, irmão. O Senhor nos chamou para evangelizar, para orar, para buscar a face do Senhor. E quando você busca a face do Senhor, as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Oh glória! É acrescentado e pronto, irmão. É assim que funciona. Quando eles chegaram, a vitória estava decretada, mas por causa de um coração de um homem, a vitória foi decretada. Nessa situação foi por causa do coração de Josafá, porque decidiu não recuar, decidiu avançar. E todos aqueles que se movimentam avançando tem vitória, irmão. Aprenda isso. Tem que, pastor, eu vivi um grande problema na minha vida. Eu vivi uma situação de dificuldade muito extrema. Eu também já vivi situação extrema na minha vida, irmão. Esse acidente, esses dias atrás que eu sofri, se eu fosse ver esse acidente de carro que eu passei, nem dirigia, eu dirigia mais. Falei assim: não, agora vamos vender o carro, porque eu não vou dirigir mais. Não é assim não, irmão, que funciona a vida. Mas nós temos que enfrentar o nosso gigante, irmão. Davi fez o que com o gigante? Foi para cima. Quem é incircunciso para enfrentar o exército de Deus? Foi lá com pedra, irmão. O gigante tinha lança, escudo, espada, e ele tinha pedra. Aleluia, aleluia. Ele não tinha só pedra, né, irmão? Ele tinha fé que o Senhor ia dar vitória para ele. Isso que muda, irmão. Nós temos que nos movimentar pela palavra. Você não precisa ter uma multidão do seu lado. Às vezes a gente fala assim: não tem a multidão do meu lado, mas eu tenho fé que Deus vai me dar a vitória. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Foi isso que Deus colocou no meu coração.